Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar novamente de Jornada nas Estrelas, Academia Frota Estelar, tá? Estamos no terceiro episódio, o título original em inglês é Vitrus Reflux, tá? Desse terceiro episódio aí, tá? Já conversei, né, sobre os dois primeiros episódios, fiz um vídeo sobre os dois primeiros episódios, né, gente, que a gente conversou um pouquinho sobre o primeiro episódio, que foi bom, né, razoavelmente bom, o segundo já foi bem mais sofrível, aquele negócio todo. E agora, para falar desse terceiro episódio, como é que a gente vai conversar sobre esse terceiro episódio aí? A primeira coisa, né, que eu vou sugerir a vocês, tá? Vocês podem escutar minha sugestão ou não, é o seguinte: eu acho que nesse episódio você tem que levar em consideração que a gente está vendo uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas mesmo, tá? Porque se você começar a querer ficar muito caxias com as séries de Star Trek originais lá da década de 60, 80, 90, coisa e tal, início de 2000, né? Se a gente começar a ser muito caxias com isso, cara, realmente essa série toda vai pro saco e ninguém vai ter saco para ver isso aí e vai todo mundo ficar reclamando, entendeu? Que nem uma velha carola da década de 60 que ficava falando que o Spock era o demônio porque ele tinha orelha pontuda, né? Agora, se você vê esse filme como uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, que você está vendo uma série adolescente que é inspirada em Jornada nas Estrelas, se você faz isso, tá? Pelo menos para esse episódio a coisa ficou mais legal, tá? Eu confesso a vocês que eu gostei desse episódio, tá? Mas é claro que você não pode ser aquele fã caxias de Jornada nas Estrelas de achar que você tem que ver hoje em dia o que foi feito já lá no passado, praticamente decalcado do passado pura e perfeitamente. Essa série ela não está se propondo a isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é isso. Ela é mais do que nunca uma livre interpretação de Jornada nas Estrelas mesmo, tá? E aí o episódio fica bom se você pensa assim. Se você pensar em Jornada nas Estrelas antiga e tentar encaixar nesse episódio, o episódio vai ficar uma merda, cara. Agora, se você começa a ter essa coisa de uma livre adaptação na cabeça, aí a coisa fica até legal, tá? Bom, o negócio é o seguinte: a gente vai ver um episódio totalmente focado mesmo nos personagens adolescentes, né? Você vai ter aquela galera lá da Academia da Frota, né? Que o Caleb Mir lá é o principal personagem, aquele negócio todo, né? E vai aparecer uma tal de escola de guerra, tá? Que isso nunca foi visto, que eu saiba, isso nunca foi visto no cânone, até onde eu sei, né? Tem gente que sabe mais do que eu. Eu nunca vi isso de escola superior de guerra, de escola de guerra no cânone, né? Coisa e tal, né? E aí você vai ter ali, né? Uma rivalidadezinha entre eles, tá? Onde uns ficam fazendo, onde a galera dessa escola superior de guerra começa a dar trote na academia, né, da Frota Estelar, como se eles estivessem ali na mesma escola, um negócio meio estranho, né? Que são duas escolas separadas, mas elas estão ali no mesmo campus e a galera da Escola Superior de Guerra aplicando trote, né, na pessoal da Academia da Frota Estelar, né? E aí os nossos protagonistas adolescentes lá vão reclamar, né, com a capitana, com a chanceler, né, que é interpretada pela Holly Hunter, né, no caso, né? E eu vou até reservar um espaço especial desse vídeo para falar da Holly Hunter depois, né? Já tô até rindo aqui. Mas o que acontece e aí a nossa personagem fala: gente, vocês não podem reagir com agressividade, vocês têm que reagir com paciência e com empatia, né? Guardem essas duas palavras, paciência e empatia, né? Ela mostra uma plantinha para eles, né? Que parece até aquela plantinha da Pequena Loja dos Horrores, né? Que fica repetindo o que as pessoas falam, né? E o nego não entende muito, né? Porque a gente tem uma chanceler ali totalmente bicho grilo, né? E ela tava mais bicho grilo do que nunca nesse episódio, tá? Eu vou reservar um parênteses especial para ela depois.
E aí o que acontece? Eles começam a fazer um treinamento, né, coisa e tal, né. No início do episódio eles estão mimizentos pra cacete, você ainda tá com aquela coisa de adolescente mimizento, coisa e tal, né. E aí eles fazem uns treinamentos casca grossíssima, né, onde eles tomam muita porrada, muito tiro, coisa e tal, você até acha engraçado isso, né, pô, esses moleques aí só ficam falando besteira, merda, é tudo emo, é tudo crepúsculo, né, como gostam de falar por aí, né, e tome tiro no lombo, no lombo dele lá. Então esse treinamento ficou interessante. Eles só tomando porrada o tempo todo, né? Aí depois, lá para uma altura do episódio, aquele clima de rivalidade volta. Até porque a namoradinha Betazoide do Caleb tá na escola de guerra, né? Isso vai ser um molho ali para, vamos dizer assim, alimentar um pouco essa paixão adolescente dos dois ali, que eles brigaram de novo, né? Engraçado que eles terminaram o episódio anterior de bem, mas eles brigaram de novo e se separaram, e a moça lá, a Betazoide lá, foi pra escola, né, de guerra, né, pra ser do grupo rival, vamos dizer assim, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão começar, né, finalmente a se encrespar com esse grupo aí, né, com esse grupo da escola de guerra. Eles vão começar a fazer apostas ali, onde eles estão tomando uma saraivada desse grupo de guerra o tempo todo, né? Até que esses dois grupos eles são flagrados, né, pelos superiores, né, aquele negócio todo, né? E aí o que acontece? A própria capitã, a própria chanceler, né, no caso, ela vai aplicar punições a eles, né, porque eles estão fazendo, né, essa coisa toda, né, de reagir com violência à violência que eles estão sofrendo, né? E aí eles começam a parar para pensar e falar, mas vem cá, o que ela falou? Ela falou em empatia e paciência. Beleza, empatia e paciência. Então o que a gente vai fazer? E ela mostrou aquela plantinha, né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um negócio muito absurdo, né? O Caleb se vestiu fantasiado de mugato para entrar no alojamento dos caras, que precisava da retina do superior do pessoal da escola de guerra, que é um escrotaço, né? Eu vou falar disso depois, né? Eu tô guardando essa parte pro final. E o que acontece? Eles vão lá botar a plantinha lá para crescer, né? E para todos os lados, né? E a plantinha, você tinha que ter paciência com a planta era empática, você tinha que ter paciência e empatia com a planta, né? Você não podia tirar aquelas plantas todas, porque ela cresceu para todas as direções, né? Ocupou todos os alojamentos, aquele negócio todo, né? Só que era uma plantinha que estava ali preservada, ela estava nas leis lá de preservação ambiental, não podia destruir a planta, então eles tinham que lidar com a planta ali por várias semanas. Eles tinham que ser pacientes e empáticos com a planta, né? Então aquele grupo agressivo que fazia trote tinha que ser paciente e empático, né? E aí foi aí que o pessoal da academia, né, os adolescentes da academia perceberam, né, qual era a fala da capitã, que você, quando vem alguém com agressividade para cima de você, você tem que ser paciente e empático. É claro que nem sempre isso funciona, mas eu confesso a vocês que ela tem uma certa razão sim, sabe? Eu acho que quando a pessoa vem com muita agressividade para cima de você, ela vai esperar o quê? A agressividade de você. E aí você precisa fazer o quê, né? Você tem que mostrar que você não quer saber de agressividade, né? Uma coisa mais ou menos que o Gandhi falava, uma coisa mais ou menos que o Martin Luther King falava, por exemplo, né? Que você, às vezes, a pessoa que tá num comportamento agressivo, entendeu? Ela vai esperar a agressividade do outro lado, e quando você trata a pessoa com educação e respeito, ela meio que fica sem saber o que fazer, né? É claro que nem sempre isso dá certo. É claro que às vezes você tem que dar umas porradas também na cara do sujeito que é agressivo com você. Mas isso eu vou falar pra vocês, gente. Às vezes essa coisa funciona, tá? Esse negócio de você combater a agressividade com empatia e com paciência, entendeu? Funciona. Até porque, né, se você fosse professor, a gente como professor, se a gente retribuísse na mesma moeda, a gente enfiava porrada nos alunos todinhos, né? Que muitos alunos são atualmente bem agressivos e debochados com a gente tem que saber usar a questão da empatia e da paciência mesmo, né?
Então isso é uma coisa que você vê no dia a dia, na vida, né? Coisa e tal, né? É bem interessante de você perceber isso, né? E aí o nosso líder lá da Escola Superior de Guerra era um cara todo metódico, era um cara que adorava chá, ele era chato por causa disso, não sei se teve alguma alusão ao Picard com relação a isso. E ele era um cara que falava, não, meus alunos precisam enfrentar todas as dificuldades, coisa e tal, porque numa situação de guerra você vai ter dificuldades, coisa e tal. E qual era a fala, né, que houve um encontro, né, da chanceler com o líder do pessoal da escola de guerra, né, agora eu vou entrar nessa questão, né, e qual é a fala dela? Essas crianças sobreviveram à queima e já passaram por muitas dificuldades. Elas só viram, entendeu, o tempo todo como a vida é ruim, como a vida é pouco... como a vida é pouco aprazível, como a vida é pouco generosa com os outros, muito pelo contrário, a vida pode ser bem filha da puta com os outros também. Elas só pegaram essa filha da putagem toda por causa do ambiente da queima, né? E a escola tem que ensinar o quê? Tem que ensinar empatia, tem que ensinar espírito de companheirismo, coletivismo, esse negócio todo. Gente, não tá errado não, tá? As pessoas podem achar esse discurso meio piegas, coisa e tal, mas eu confesso a vocês que não tá errado não, porque você tá numa escola para integrar as pessoas à sociedade, né? Eu sou educador, eu posso falar isso. A gente já recebe às vezes alunos incluídos, né, como se fala, né, que estão ali completamente à margem da sociedade, porque ninguém quer interagir com eles, e você tem que botar essa galera na escola, junto com os outros alunos, entendeu? É um processo difícil, é um processo doloroso para todo mundo, mas ele surte efeito. Eu posso falar isso porque eu já passei por isso, eu já fiz isso, e realmente é um processo que surte efeito. Então, a gente está tendo uma professora aí, né? Porque a chanceler, né, da Academia da Frota Estelar, né? O pessoal botou ela como, ela é a capitã que senta toda esculachada na cadeira, aquele negócio todo, que falta de respeito, isso, não sei o que, né? Mas ela é muito mais uma educadora, entendeu? Do que uma capitã de frota estelar. E, tipo assim, aquela educadora é bem bicho grilo mesmo. E nesse episódio, ela carregou nas tintas com relação a isso. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu adorei. Se teve gente que tá aí enfiando o dedo lá atrás e rasgando até a nuca, eu sinto muito. Mas eu adorei essa forma, porque ela ficou completamente porra louca nesse episódio mesmo. Ela abriu a porteira mesmo, entendeu? E passou a boiada, né? Se bem que essa palavra não fica muito... Esses termos não ficam muito legais aqui, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu acho que essa porra louquice dela, entendeu? E essa mensagem de empatia, de paciência, né? De que você tem que saber usar a paciência para você desenvolver estratégia certa também, para você combater seus inimigos na base da empatia. Cara, isso ficou muito legal. Isso é muito educacional, né? Isso é realmente uma coisa que você está ali vendo na parte de educação mesmo, e eu gostei muito do episódio por causa disso, né? Porque os moleques lá perceberam, né, que se eles ficassem dando murro em ponta de faca, entendeu? Não ia adiantar nada. Se eles respondessem agressividade com agressividade, aquilo ia acontecer a vida inteira. Ia ficar essa repetição a vida inteira. Então eles sacanearam por outro lado, tá? Eles sacanearam de outro jeito, entendeu? Onde você vai ter que ensinar paciência e empatia para o grupo que é agressivo, né? Quando você bota a plantinha lá, que está preservada ambientalmente, você não pode destruir a planta, e você tem que ter paciência com a planta também, para a planta poder depois ser retirada de lá, coisa e tal, esse negócio todo, né? Então, gente, eu gostei do episódio, tá? Eu gostei. E outra coisa também, você vai ter as pequenas histórias, né? Você vai ter a história do Caleb lá com a namoradinha dele lá, que dá uma volta nele, né? Engana ele, né? Ele tava bem menos babaca nesse episódio, até porque ele não era, vamos dizer assim, a referência principal desse episódio. A referência principal desse episódio era mais o Beach, né? Eu vou chamar Beach aquele cara lá que todo mundo acha metido a besta. Todo mundo é metido a besta nessa série, mas ele é o metido a besta que todos os outros metidos a bestas acham que ele é metido a besta também. Então eu vou chamar ele de Beach porque ele falou Beach no primeiro episódio. É o Beach, né? Aí o Beach, né, ele não tem um bom relacionamento com os pais, aquele negócio todo. Ele viveu num berço de ouro, tinha que ficar tocando no instrumento lá, ficou todo traumatizado por causa disso, né? E agora ele tá
querendo ser um self-made man, e ele vai querer fazer de tudo para passar por cima dos outros, e ele vai bater de frente com aquela outra moça lá, que tem aquela sobrancelha prateada lá, entendeu? Que também quer ser uma líder, né? E eles acabam se desentendendo, mas depois se entendem, né? São as historinhas paralelas, né? Que eu também achei interessante, né? Que aí o cara começa a ter, vamos dizer assim, uma visão mais coletiva de espírito de equipe, coisa e tal. E o próprio Caleb vai ser trazido no final, né, para isso, quando eles vestem aquelas jaquetas vermelhas lá da Academia da Frota Estelar, que eu fiquei surtadaço nelas, adorei aquelas jaquetas. Será que tem para vender, né? A gente já pensa logo isso, né? E, gente, quer dizer, eu particularmente achei um episódio bom. Eu particularmente gostei, me diverti bastante, entendeu? Principalmente com a Holly Hunter, cara. A Holly Hunter, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito dela, né? Quem gosta muito de cinema e vê um ator que fez filmes assim bem consagrados trabalhando agora em Star Trek, você fica vidradão, né? Que nem quando eu vi o Herzog, né, no Mandaloriano, né? Eu fiquei vidradaço em ver o Herzog ali, porque o Herzog é um grande diretor de cinema alemão, ver o Herzog atuando, né, no Mandaloriano, adorei aquilo, morri de paixão daquilo lá. E agora eu tô vendo a Holly Hunter, né? Nesse episódio o Paul Giamatti já não apareceu, talvez ele apareça menos, né? Mas a presença da Holly Hunter é maior, e ela tá fazendo essa Capitã Bicho Grilo, uma coisa completamente outsider do que você vê com relação à Jornada nas Estrelas. Ela completamente despirocada, maluquinha ali, entendeu? Mas ela, dessa vez, ela trouxe ali uma lição muito bacana, como educadora mesmo, que ela é muito mais educadora do que capitã, tá? E eu particularmente gostei muito dela nesse episódio. Eu fiquei, amei. Se você não gostou, tudo bem, é sua opinião, todo mundo tem direito a ter sua opinião, né? Eu já ouvi isso em algum lugar, mas é isso, gente. Eu particularmente me diverti bastante com esse episódio, guardadas as suas devidas proporções. Como eu falei, né? Tem que ver essa série como uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, que aí você vai reclamar bem menos. Se você fizer isso, eu acho que você vai se divertir muito mais, né? Então foi um episódio que eu particularmente gostei muito. Qual foi o melhor, o primeiro ou o terceiro episódio, né? Agora fica a grande dúvida. O segundo foi uma porcaria mesmo. Mas qual foi o melhor, o primeiro ou o terceiro? É uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. Isso para quem gostou, né? Porque tem gente que tá odiando a série de cima a baixo, né? Mas eu fico pensando aqui qual teria sido o melhor episódio. De qualquer forma, essa é a minha modestíssima opinião. Se vocês não concordarem, vocês me desculpem aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacial tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais séries de Jornada nas Estrelas, Academia da Frota com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.